Olha, tem um tipo de prisão que nós precisamos ficar muito atentos, que ela voltou, de vez em quando ela vem socialmente mais fortemente, fica uma discussão muito forte e eu percebo que aprisiona muito a vida das pessoas. É um tipo de prisão mental, que é a dicotomia, é o dualismo, né? Sempre existiu, mas ficar preso a isso é a prisão. Do que eu estou falando? Que dualismo é esse? Que dicotomia? É o bem e o mal, é Deus e o diabo, é comunismo e capitalismo, é preto e branco, é minha religião e a sua, é católico e evangélico, é cristianismo versus islamismo, islamismo, budismo, ou seja, essa dicotomia, essa luta o tempo inteiro, é pobre contra rico, rico contra pobre, é social contra democratas e assim por diante. Existe isso o tempo inteiro sendo divulgado e ficar pensando ou ficar com essa estratégia mental limita o seu crescimento como pessoa, como ser humano e realização também. Porque te coloca num tipo de prisão. Ou você está de um lado ou você está do outro. Mas se você pensa muito nisso e apoia isso aqui, então você está contra o outro. Aí você está apoiando muito isso aqui, você está contra o outro. Então a mente fica oscilando, ou 8 ou 80. E não é assim que acontece. A vida é muito mais do que esse dualismo de bem, de mal, de bom ou de ruim, né? De a minha religião contra a sua, né? De um partido contra o outro. E socialmente os políticos e a mídia jogam muito isso o tempo inteiro para nos aprisionar. A gente fica preso nessa matrix o tempo inteiro, que é uma grande matrix e é uma maneira de aprisionar as pessoas. Ora, somos muito mais complexos do que isso, o mundo é muito mais complexo do que bem e mal, né? Muito mais complexo do que capitalismo e comunismo, e aí você fica num jogo muito grande. Bom, uma dicotomia que eu percebo na educação tomou sabe, conta. Eu lembro que eu sofri muito isso até, porque eu tinha a minha professora de sociologia, a minha professora de história, imagina, era de esquerda e falava muito o tempo inteiro do comunismo, dos benefícios contra o capitalismo. E até para eu acordar um pouquinho depois sair desse dualismo, demorou um tempo. Por quê? Porque não, o socialismo não, o comunismo, então, o capitalismo, aí você fica falando mal do capitalismo, então ele é o diabo. E você é o bonzinho da história, é o Deus da história. Então fica te jogando. E mesmo que você discorda daqui, você vai para cá. A vida em sociedade, a vida como as coisas, está muito além de capitalismo, de comunismo, de socialismo, né? Tem o cooperativismo, tem o espiritualismo, tem o anarquismo. Olha, tem muitas outras coisas que ninguém fala. Mas esse joguinho da Matrix é justamente isso, né? Bem e mal, eu te coloco ou você está num lado ou eu estou no outro. E se você está do meu lado, então nós somos contra essa turma aqui. Se você está desse lado, você é contra essa turma aqui. Pronto, acabou, você está preso na prisão, né? Prisão mental. Aí você não sai daí, aí não cresce como pessoa. Aí você virou partido. Aí você vai ver a vida de maneira partidária. Aí você vai criar um conflito no trabalho, com os amigos, mesmo em casa e assim por diante. Então, deixa sua mente presa. Livre-se disso. A vida é muito maior do que isso, né? E a gente precisa estudar só um pouco, mas perceber ou então não fazer parte disso, dessa briguinha. Toda hora a Matrix vai querer te colocar para você entrar num dos grupinhos e defender um lado e ser contra o outro. Livre-se disso, a vida é maior do que isso. Quem fica muito preso nisso aí fica limitado em termos de crescimento. Então eu dizia que, por exemplo, na educação tomou muito forte isso, porque a maioria de esquerda fica defendendo e falando de um socialismo, de um socialismo, de um socialismo e assim por diante, né? E quando você vai perceber o que é justamente isso, né? Você fala, o patrão, o capitalista, é explorador, é o burguês, é o rico, é assim, criou um monstro. Do outro lado tem um coitado do trabalhador que precisa lutar e assim por diante. Só qual é a prisão? Se você pensa como trabalhador, e geralmente as pessoas vão pensar como trabalhador, pronto, ferrou, você já é trabalhador. Então você nunca vai nem pensar como um patrão. Então, quem pensa como trabalhador nunca vai nem querer ser patrão. O ideal seria, calma aí, se esse cara explorou, então ele é rico e assim por diante, se eu sou trabalhador, eu vou falar assim, então eu quero ser igual a ele. Porque nós podemos sentar igual na mesa de negociação ou da vida, mas o que acontece, esse dualismo, essa briguinha que os intelectuais, os professores gostam de colocar? Eu gosto de colocar justamente que a maioria dos estudantes ou das pessoas começa a pensar como operário, como padrão. Aí quais são? As palavras é operário, é explorado, é proletariado, não é isso?
como é que é? A menor força e assim por diante, é o trabalhador, pronto, acabou. Então você está nessa categoria. Se você está nessa categoria, você vai pensar como empresário, como capitalista? Não, você não vai pensar. Então, esse é um tipo de prisão que acontece muito e deixa as massas num nível de Matrix pensando como operário. O que você vai lutar? Lutar por melhores condições. Lutar por melhores condições não é lutar por igualdade, é por melhores condições. Mas se você está lutando por melhores condições, significa que você já é aquilo. Você é o proletário, você é o trabalhador, você é o explorado. E sua mente assim vai deixar você desse lado. Acabou. Você nunca vai lutar por igualdades. Você vai lutar, você virou uma luta de classe. E é isso a maldade dessa discussão toda entre capitalismo e comunismo, né? E esquerda e direita e assim por diante. Você está preso na Matrix. Os capitalistas ou os donos não vão pensar que o outro deveria ser um sócio e esse aqui não vai pensar que deveria ser, né, um empreendedor também para sentar na mesa e os dois dividirem. Não, o bolo não, vou ficar lutando. Essa é a Matrix do dualismo que faz você ter raiva do outro e assim por diante. Isso acontece muito nas religiões. A nossa religião é melhor, a nossa religião salva, a deles não salva, eles são demônio, a nossa é de Deus, a nossa é verdadeira, nós somos o povo escolhido, o povo de Deus, os outros não prestam, assim por diante. Acabou. Você já está de um lado, você já está defendendo, se precisar ir para a violência, e quanto mais você se aperfeiçoa nisso, mais você torna-se um fundamentalista, até chegar ao extremo daquele pessoal do Oriente Médio. Se precisar um dia colocar uma barra e explodir algumas pessoas, você até fará. Por quê? Porque você está no extremo do dualismo, né? Você comprou a Matrix. E quem faz isso não expande, não cresce. Como ser humano, como empresário, como empreendedor, para as relações humanas. Evite essas discussões de dualismo. Saia disso. A vida é muito maior do que isso. É muito mais complexo do que preto e branco. Tem cinza, tem amarelo, tem azul, tem vermelho, tem laranja e tem milhares de outras cores. E quanto mais você decide olhar a vida múltipla de cores, mais você vai ver possibilidades. Isso para as relações humanas, para gerenciar dinheiro, isso para carreira, para aprendizado, para profissões, para a nossa existência, a nossa possibilidade. Percebe? Senão você não sai. Se você ficar muito com isso aqui, você nem pensa, por exemplo, em coisas maiores como a espiritualidade. Você fica pensando justamente na matrix que eles querem que você pense. A vida em sociedade, luta de classe, essas coisas. Aí um dia você está lá, assiste um documentário que você descobre que tem a Via Láctea, existe bilhões de planetas, bilhões de sóis e bilhões de Via Lácteas, né? Aí você fala, calma aí, então existe mais de trilhões de planetas e muito mais, e você descobre que é um planetinha, e você fala assim, não, calma aí, o que está acontecendo? Por que nós somos só aqui? Por que viver tão limitado? Porque ficamos mais de 10 mil anos nessa Matrix. Por que não expandir, né, essa consciência, expandir essas possibilidades para descobrir novos universos, tanto aí fora físico quanto internamente, de possibilidades de ter uma vida melhor. Um grande abraço, dá um clique, compartilha, acompanha a série chama-se Prisão Mental, então, e descobre outras possibilidades. Um abraço.